Então, como a gente já utilizou aqui o print fazendo mais de um argumento, da mesma forma, a gente pode combinar textos e números no mesmo print. Então, digamos que eu queira imprimir uma resposta de uma operação com um texto informativo. Tem até um exemplo ali de como é que funciona o print. Eu posso colocar quantos itens eu quiser dentro dos parênteses, desde que eu separe corretamente com a vírgula, indicando que cada item é uma peça da string que eu vou compor, já que é um print. Vamos começar com a função print, e eu vou dizer primeiro que o resultado da soma é... A gente pode colocar mais de um argumento, posso trazer aqui na frente, que é a minha conta, num 1 mais num 2, pensando naquela conta inicial que a gente fez. Se eu executar, eu tenho aqui 2 argumentos, ele imprime para mim que o resultado da soma é 0, porque eu fui lá e alterei para 7, certo? 7 menos 7 igual a 0. Tá, mas eu preciso lembrar que esse número 1 estava como 7, que o número 2 estava como 7, para ver se deu certo? Será que não tem um jeito mais fácil, né, da gente trazer esses valores só para eu conferir se essa soma está correta? Claro que existe. Existe um outro modelo do print, que é esse printf. Veja que a string ela começa depois do f. Então vamos ver como é que fica. Print, vou abrir o parêntese e colocar o f antes de qualquer string. Agora sim, eu posso colocar o meu texto. E ele está tão espertinho que ele já foi fazendo uma sugestão, mas não é exatamente isso que eu quero. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que o resultado da soma de 7 mais menos 7 igual ao resultado que a gente tem. E o resultado, a gente pode chamar logo a nossa conta novamente. 1 mais 2. Ok, mas esses valores podem variar, certo? Então, eu não posso deixar esse valor fixo. Eu posso fazer como se fosse uma lacuna aqui dentro dessa string. E eu sinalizo essa lacuna por meio de chaves. Então, vou abrir e fechar uma chave aqui dentro e vou chamar dentro dessa chave a variável no 1 e vou abrir também uma outra lacuna para a variável no 2. Agora sim, eu consigo fazer um texto muito mais apropriado. E se eu for lá atrás e mudar essas variáveis, o que vai acontecer? Vamos ver? Vamos lá para o início do nosso notebook e eu vou mudar aqui para 10 e a num2 para menos 6. Lembrando que eu preciso executar essa célula, certo? Então, se eu só atribuir, o que vai acontecer? Nada. Não vai mudar nada com as minhas variáveis. Então, além de alterar o código, eu preciso vir aqui e executar essas duas células. Agora sim, eu posso ir lá embaixo novamente e executar essa célula que mudou para a soma de 10 mais menos 6 igual a 4. Acho que agora está começando a ficar um pouco mais claro para que a gente precisa das variáveis, certo? Agora vamos para outro tipo básico de variável, que é o tipo Boolean. Ele é o valor binário, ou seja, aquele que só aceita o verdadeiro ou falso, que a gente já falou várias vezes nos vídeos sobre lógica. Vamos definir uma variável booleana para ver como é que funciona. Resposta igual a true. Vejam que ele já assumiu com uma corzinha diferente esse valor, porque ele reconheceu o true. Vamos executar. E agora vamos verificar o tipo da variável, chamando a função type, que tem o tipo bool. Então, ele identificou corretamente. O que aconteceria, então, se a gente mudasse para o T minúsculo? Vejam que ele já nem reconheceu mais, ele ficou com um grifadinho como se estivesse errado e ele não ficou mais azulzinho da outra forma. Então, se eu executar aqui, ele vai dar um erro porque ele não vai reconhecer. Da mesma forma, se eu vier aqui e colocar aspas, mesmo que eu coloque o T maiúsculo, isso aqui já não é mais booleano. Por quê? Porque ele entende que a gente está utilizando uma string. Então, é importante a gente lembrar que o valor true ou false, a gente escreve ele direto com a primeira letra maiúscula. Então, vamos trocar para um false aqui para ver como é que fica. Voltou para a variável booleana. A gente pode também utilizar alguns operadores de comparação para obter esse tipo de resultado, que são aqueles exercícios que a gente também fez na trilha de lógica. Então, vamos começar definindo duas variáveis.
que vai ser x, que vai ser 5, e y igual a 1. Vamos começar com esses valores. Agora, eu vou começar a fazer algumas comparações com elas. Se eu fizer aqui, ó, primeira comparação, x igual a y, isso não é uma comparação. Como vocês viram aqui em cima, a comparação de igual a, ela tem 2 sinais de igual. Se eu fizer com um só, o que vai acontecer? Ele vai sobrepor a variável x com a própria variável y. Então, as duas vão ficar com valor 1 e elas vão ficar interligadas. Então, eu preciso, para fazer a comparação, utilizar os dois iguais. Aí sim, eu tenho um resultado booleano. Ela está dizendo que 5 não é igual a y. Agora, a comparação diferente de, a gente vai usar o x. Ele já trouxe novamente, então eu vou só aceitar. Essa comparação é verdadeira. O x é diferente de y. E se eu disser que o x é maior que y? Também é verdadeiro. E o menor? É falso. Temos também a comparação de menor ou igual. Então, a gente lembra, né, que o nosso y é 1 e o nosso x é 5. Então, se eu fizesse uma conta de y mais 4, vai dar 5, menor ou igual a x, o que ia acontecer? Verdadeiro, porque ele não é menor que x, mas ele é igual. Então, qualquer uma das opções ele aceita como true. Existe um outro formato que é a ausência de valor. No Python, isso é considerado um valor, que é o formato non-type. Esse formato ele representa ou a ausência de valor ou um valor nulo. Para que a gente teria, né, um valor do tipo nulo? Isso pode ser muito útil quando a gente vai fazer um código que vai necessitar de uma variável. Pode ser que, por algum motivo, por algum erro, uma falha de sistema, essa variável ainda não tenha um conteúdo. Para que isso não quebre o nosso código, não aconteça algum erro inesperado, a gente garante que essa variável existe, para depois, então, a gente se preocupar com o valor dela. Vamos definir uma variável do tipo none. Ela se chamará valor e vai ser igual a none. Desse jeitinho, com o N maiúsculo, do mesmo jeito que a gente fez o true ou false. E agora a gente vai chamar o tipo dessa variável. E o tipo é non-type, como a gente falou. Mas o que acontece quando a gente chama essa variável, então? Vamos chamar a variável valor e vejam que ele executou a célula, não deu nenhum erro, mas ela está vazia, então não tem nada que apresentar na tela. Isso é uma forma da gente garantir que sempre que a gente vai utilizar uma variável, que ela exista, ainda que a gente não saiba muito bem se ela vai ter valor ou não. Bom, nós terminamos o nosso caderno da primeira aula. Agora, eu convido vocês a executar novamente o notebook. Veja que ele está com uma execução até 115, porque eu fui fazendo várias reexecuções enquanto eu estava fazendo o código. Então, a gente vai simplesmente pegar e reiniciar o nosso notebook, rodando ele por completo. É uma forma também da gente identificar que não houve nenhum problema. Vamos vir aqui, reiniciar a sessão e executar tudo. Vejam que ele está pedindo novamente aquele resultado, né? Ele parou no código onde a gente usou o input. Eu vou colocar meu nome agora. E ele conseguiu executar o notebook na íntegra, sem nenhuma falha. Sucesso pra gente. Espero que vocês tenham gostado e não se esqueça que tem uma segunda parte. Espero vocês por aqui. Não se esquece também de salvar o seu notebook e, se for o caso, baixar. Você pode baixar por aqui, arquivo, fazer o download com essa extensão .ipynb. Agora você tem o seu notebook pronto para fazer os seus estudos. E já deixa aquele comentário se você teve alguma dificuldade ou se deu tudo certo, só para eu saber como é que você está indo.